Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia, nesta semana que está começando. Em nome de Jesus, traga sobre vocês paz, saúde e proteção. Amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Aleluia. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, onde nós vamos falar sobre o sermão profético. Amém? Então diz aqui o sermão profético e o princípio das dores. Antes, como sempre, vamos nos preparar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos a tua palavra e praticarmos ela em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos, Pai. Prepara o nosso coração. Dá-nos, Senhor, olhos para ver, ouvidos para ouvir, em nome de Jesus Cristo. E abençoa todos aqueles, Senhor, que vão participar desta oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus também abençoe você que já estava aí esperando, aguardando. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, você que está chegando, para a honra e glória do Senhor. E abençoe aqueles que vão assistir mais tarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui então Mateus capítulo 24, onde fala sobre o sermão profético e o princípio das dores. Eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Atualizada. Então o versículo 1 diz assim, vamos ler juntos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Veja, a construção desse templo de Herodes era algo extraordinário. Vou te dar um exemplo. O Muro das Lamentações, que está até hoje lá, amém, em Jerusalém, ele é, na verdade, um muro de arrimo do templo, porque Herodes fez um templo extraordinário, com mármore, com pedras, onde havia ouro nessas pedras, né, pedras ornamentadas com ouro, enfim. Mas Jesus aqui, depois que os seus discípulos falam com ele e chamam a sua atenção para essa construção do templo, para essa construção extraordinária do templo, Jesus lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E de fato isso aconteceu. Em 70 depois de Cristo, o general Tito, ele entrou e ele queimou todo o templo. Ele levantou várias, como é que eu posso dizer para você, fogueiras, vou usar esse termo, no templo, que fez com que as paredes ruíssem, que o ouro que estavam nas pedras ele derretesse, tanto que depois eles recolheram o ouro que derreteu e destruiu incompletamente o templo, assim como Jesus predisse aqui aos seus discípulos, porém isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Amém? Quando os discípulos de Jesus, no versículo 3, eles chegaram ao Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal da tua vinda e da consumação do século? Veja, então os discípulos ficaram com aquilo na cabeça, porque Jesus disse ao templo, isso aqui tudo não vai ficar pedra sobre pedra, o que de fato aconteceu. Então, os discípulos, quando estavam em particular no Monte das Oliveiras, eles vão até ele e perguntam: Senhor, quando que isso vai acontecer? Então, perceba que Jesus deixou eles preocupados com aquilo que ele havia dito. Então, no versículo 4, Jesus vai começar a falar para nós sobre o que no início do versículo 3, talvez tenha aí na epígrafe na tua Bíblia, a frase, o princípio das dores. E nós precisamos compreender que nós estamos no princípio das dores também. Porque Jesus vai enumerar uma série de fatos que estão e estarão presentes no princípio das dores. O que precede a vinda de Jesus, o juízo final, a aparição do anticristo, né? Tudo isso nós não vamos entrar em detalhes, o reino milenar, amém? Onde Satanás ele é preso e depois de 1000 anos ele vai ser solto de novo. Então, tudo isso ele vai ter início a partir disto, amém? Depois desse princípio das dores, que nós vamos ver aqui, aonde vai se cumprir a última semana das 70 semanas de Daniel, amém?
Então ele diz, ele lhes respondeu, respondendo à pergunta dos discípulos, ninguém vos engane. Então você vê que a primeira orientação de Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para os seus discípulos, olha, cuidado para vocês não serem enganados. Olha só, primeiro sinal que nós estamos no princípio das dores. Virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Esse é o primeiro sinal. Amém? Daquele que ele enumerou aqui. Amém? Depois ele diz, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque o que Jesus está comparando aqui? Esse princípio das dores como se fosse com uma mulher grávida, uma gestante que está próxima a dar à luz. São aquelas dores que precedem o nascimento, precedem a vinda da criança. Como seria aqui um exemplo para nós que precede a segunda vinda de Cristo. Jesus veio uma vez, amém? Ali, nascimento ali da Virgem Maria, aonde o Espírito Santo ela concebe em Maria o Filho, né? E depois nós temos agora, aguardamos a segunda vinda de Cristo. Amém? Então, esse princípio das dores, ele está entre a primeira vinda e a segunda vinda. Amém? Então ele diz, ó, mas ainda não é o fim. Não é o fim em que sentido? Ainda não é não chegou o fim, ainda não chegou o tempo do juízo, não é ainda a vinda do Filho do Homem, ou a vinda de Jesus Cristo, amém? Ele continua então no versículo 7 explicando, porquanto se levantarão, ó, mais um sinal, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é, veja, o princípio das dores. É quando a mulher começa a ter as primeiras contrações. Amém? É nesse sentido. Então, olha o que diz aqui, agora vem para nós. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mais um sinal agora, os cristãos começarão a ser perseguidos. Veja, não é algo esporádico, ou algo num lugar isolado, numa região, não. Vai haver uma perseguição aos cristãos. Então nós vemos aqui, ó, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Preste atenção, muito significativo esse versículo 9. Amém? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mais um sinal, a perseguição aos cristãos. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que significa muitos hão de se escandalizar? Significa que muita gente, ele está falando agora dos cristãos, irão tropeçar. Olha isso, ó, nesse tempo muitos hão, vou traduzir, muitos hão de tropeçar. Por quê? Por causa da perseguição. Por causa da perseguição aos cristãos. Então muitos vão tropeçar, as pessoas vão começar a trair e odiar uns aos outros. Amém? Trair e odiar uns aos outros. E ainda mais um sinal vai surgir. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, falsos profetas, e vai haver o quê? Ó, traição e ódio, que significa divisão, muita divisão. Amém? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, mais um sinal. O que é a iniquidade? É a prática do pecado. As pessoas vão praticar o pecado sem nenhum tipo de pudor mais, né? De princípio mais. Os princípios morais, amém? A não ser aqueles que permanecerem firmes no Senhor, na sua palavra, eles vão cair completamente. Então, diz aqui, ó, por se multiplicar a iniquidade. Olha qual é a consequência de multiplicar a iniquidade. O amor se esfriará, preste atenção, de quase todos. Então as pessoas não vão mais ter amor umas pelas outras. O amor vai se esfriar de quase todos. Quem vai ser esta parcela que não vai esfriar? Os cristãos.
E a palavra de Deus continua ainda no versículo 13 e 14, que nós vamos terminar aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, o Senhor mesmo orientando, ele diz que é preciso o quê para ser salvo? Perseverar. Não é assim, eu estou na igreja, eu estou salvo, eu fui batizado, eu estou salvo, eu creio e fui batizado, estou salvo, eu creio, fui batizado e vou na igreja, estou salvo. Não, nada disso, esquece. É preciso perseverar, perseverar na fé. Tem que crer, tem que ter fé, tem que participar, mas tem que perseverar na palavra de Deus, não se desviar da palavra de Deus. Tem pessoas que pensam que são salvos porque vão à igreja, por exemplo. Tem pessoas que pensam que são salvas porque elas fazem boas obras. Não é verdade. Tem que perseverar na palavra, na doutrina dos apóstolos. Essa mesma que vai fazer com que o mundo persiga os cristãos. Quem for cristão de verdade vai perseverar mesmo com a perseguição. Esse é que vai ser salvo. Para terminar, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então todo mundo vai ouvir falar de Jesus, deste evangelho das boas novas, e então virá o fim. O que é o fim? A segunda vinda de Jesus. Amém? Eu estou já adiantando aqui, né? Claro que vai ter a aparição do anticristo, amém? Vai ter lá o falso profeta, vão ter as duas testemunhas, o anticristo vai se assentar no templo exigindo ser adorado, vai quebrar o pacto dele com os judeus, os judeus vão ter os seus olhos abertos e vão reconhecer Jesus Cristo como Messias, e aí nós temos o final quando Jesus vem, e Jesus a sua segunda vinda, amém? Alguns dizem, veja, eu estou falando isso, mas alguns entendem que a segunda vinda de Jesus vai ser no começo de tudo isso, outros no meio, que é o pré-tribulacionista, mesotribulacionista no meio e pós-tribulacionista no fim. Independente de quando Jesus vir, essa é mais ou menos, né, tirando essa questão de quando Jesus vai vir, essa discussão, é isso que vai acontecer. E após isso vem o milênio onde Satanás é preso, amém? Preso por 1000 anos, Jesus governa, e depois de 1000 anos Satanás é solto. E então nós temos a batalha do Armagedon depois disso. E aí a Bíblia diz que muitas pessoas, depois que Satanás for solto, vão seguir Satanás. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. A gente tem muita coisa para falar sobre isso. Aí depois tem o julgamento do grande trono branco, etc, etc. Mas isso fica para outra oportunidade. Amém? Mais para frente nós falamos sobre isso. Agora é importante nós entendermos o tempo que nós estamos. O que é o princípio das dores? O princípio das dores marca, se fosse comparar ou comparando com uma mulher que está para dar à luz, aquelas primeiras contrações que ela começa a sentir antes que o bebê venha. Então isso é o princípio das dores, nós enumeramos algumas aqui, ou melhor, enumeramos aquelas que Jesus aqui ensinou aos seus discípulos, e por consequência ele está nos ensinando. Lembrando que o primeiro alerta de Jesus no versículo 4, vede que ninguém vos engane. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar no capítulo 24, amanhã vamos falar sobre a grande tribulação, amém? É onde fica essa discussão também ali está envolvida essa discussão de que se Jesus vem antes, no meio ou depois, mas enfim, isso é outra história. Amanhã nós vamos falar sobre a grande tribulação. Espero você, que Deus te abençoe muito. Se você tiver dúvida, mande mensagem. Não adianta fazer pergunta ali pelos comentários aqui do YouTube, porque ali é muito difícil de responder. Você pode pegar meu WhatsApp, você sabe disso, nas descrições, ou então nos comentários você pode pedir, eu envio o WhatsApp para você e você manda a pergunta no WhatsApp, fica mais fácil. Amém? É mais fácil para responder, em alguns momentos é mais fácil responder por áudio, né, do que ficar ali escrevendo também. Então, você pode fazer também perguntas por ali, tirar suas dúvidas, amém? Lembrando que os grupos de crescimento eles estão funcionando. Essa semana nós estamos falando sobre regeneração. O que é um cristão regenerado de verdade, amém? O que é um homem e uma mulher transformados por Jesus, que faz a diferença nesse mundo, em nome de Jesus. Que tem a sua vida, a sua casa transformada, restaurada, completamente mudada em nome de Jesus, onde tudo se faz novo. Glória a Deus. Amém. Vamos então orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia,
Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor derrame da tua unção, do teu poder e da tua graça, que o Senhor sopre do teu espírito e que o Senhor nos dê entendimento e nos dê, Senhor, olhos para ver, ouvidos para ouvir, para que ninguém nos engane. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada família que está precisando, Pai, que o Senhor derrame das tuas bênçãos, da tua graça, do teu poder, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor possa operar maravilhas nestas famílias, na vida desses teus filhos. E eu quero declarar sobre a tua vida o nome de Jesus Cristo, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade para salvar, para curar, para libertar e para operar milagres na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito. Tenha um bom dia em nome de Jesus e um grande abraço. Não esqueça de dar like, de compartilhar e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Deus te abençoe.